Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje, gente, eu estou aqui com um professor que eu acho que ele é um dos professores mais admirados, né? Eu primeiro aprendi a admirar ele de longe, depois a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente aí nas formações, nos cursos da vida, né? E aí passei a admirar mais ainda de perto, né? O professor Rodrigo Baglini, né? É um professor que assume, né, professor, que está aí na educação pública e que a escola, né, é a sua grande bandeira, a educação pública de qualidade. E é claro, né, que a gente te convidou para vir aqui para compartilhar um pouquinho da sua experiência. E, Rodrigo, você tem experiência de 15 anos como professor na educação básica, né? E você sempre destaca, eu acompanho você nas redes, né? Eu escuto você falar, já tive a oportunidade de conversar sobre isso com você, e você destaca que o verdadeiro significado do ensino é essa busca, né, para refletir aí em práticas diárias. Eu queria saber como que você encara aí o papel do professor nesse processo. Professor Rodrigo Baglini, boas-vindas à Conversa de Classe. Oi, gente, tudo bem? Eu tô muito feliz, de verdade mesmo. Conversar com a Maíra, conversar com vocês é algo muito, muito bom. E eu acho que para a gente começar a entender qual é o papel do professor dentro desse contexto, a gente tem que entender que o professor, embora para quem ama a educação, para quem é educador, para quem é educadora, sabe disso, o papel do professor ele tem que ser um grande mediador do processo de ensino e aprendizagem. É uma espécie de curador de uma apresentação de uma exposição de um museu. Então ele vai curar, ele vai analisar, ele vai mediar. E quando a gente fala, principalmente na educação pública, o professor ele passa a ter um papel substancial dentro desse contexto. Não que professores em outras redes não tenham, claro que não. Mas considerando que a educação pública ela está presente na realidade posta da maior parte dos estudantes, o professor ele tem que ser mediador por um simples motivo. A construção do conteúdo ela é muito importante, ela deve ser posta, ela deve ser apontada. Entretanto, é com a mediação que o professor consegue inserir aquele estudante num contexto de cidadania ativa. Esse é o papel. O professor ele tem que ser mediador para inserir o estudante num contexto de cidadania ativa. Sobretudo reconhecendo seus direitos, sobretudo reconhecendo seus deveres, sobretudo ajudando o seu território, ajudando a sua comunidade. É fácil? É claro que não. Eu posso vir aqui com um discurso extremamente romântico, falando que o papel do professor é mediador e que tudo dá certo e que as coisas caminham numa linearidade maravilhosa. Não é assim. A educação ela só é viva porque ela gera rusgas, ela gera conflito, ela gera problemas e nós, enquanto por muitas vezes bombeiros de fogos que estão já quase que comendo toda a educação, estamos lá. Então, o professor, para além de uma pessoa que transmite conteúdo, ele tem que ser um mediador. Quando a gente pensa, então, em todas as relações da educação pública, é muito claro a gente trazer os contextos do professor Paulo Freire, quando ele diz mesmo que a gente não pode ser apenas um cara que transmite, valorizar uma educação bancária. A gente tem que contrapor a isso. E embora a educação bancária é um ponto de crítica e que se valida, a gente não assiste isso hoje. Não assiste. A gente não assiste, principalmente com os modelos de ensino e aprendizagem prontos, onde o professor, que de fato tem que ser o mediador, ele vem recebendo todo esse material pronto. Ele não consegue mais conduzir o seu status quo, ele não consegue mais conduzir a sua dialética, isso, ele não consegue mais conduzir a sua dialética de um processo de ensino e aprendizagem. Então, a gente está num conflito muito grande e volto a falar, o espaço de transformação real, o espaço de transformação efetiva é na educação pública, porque é onde estão as nossas crianças e
com discurso ou não, é onde está o futuro do nosso país. Rodrigo, sensacional, uma aula, né? Porque eu acho que você traz com muita clareza e efetividade, não ignorando os desafios, né, que existem mesmo na sala de aula, mas também entendendo que os desafios eles estão aí para a gente também poder superá-los, mas não é superar de qualquer maneira, né? Isso que acho que é o mais importante. Você traz um valor que é essencial, e aí você cita, né, Paulo Freire na sua fala e na sua abordagem educacional. Eu queria saber como que você acha que os princípios freirianos se manifestam na dinâmica da sua sala de aula e como que você envolve os alunos ativamente aí no processo de aprendizagem? Quando a gente fala em princípio freiriano, me vem uma frase dele, olha que legal, quando ele diz que a escola é feita de gente. Olha que curioso, né? Quando ele escreve a Pedagogia da Autonomia e a escola é feita de gente. Vamos entender um pouquinho disso? Olha que legal. Como que isso vai se manifestar? Se a escola é feita de gente, logo, gente não é um quadrado. Logo, gente não é algo padrão. Logo, gente não é algo em que você chega e estabelece passo 1, passo 2, passo 3, momento 1, momento 2, momento 3. Não. Gente é um grande enigma. E se a escola é feita de gente e você permite que estas pessoas sejam gente, a escola ela acontece. É claro que por muitas vezes até é necessário que nós, enquanto mediadores, enquanto curadores, devemos a constantemente construir alguns limites para os estudantes, construir algumas regras e aí dar o protagonismo verdadeiro e não o protagonismo escandalizado, porque nós estamos nessa função. A função da escola é educar, e a educação também exige alguma construção de alguns limites. Entretanto, quando você constrói esse limite, considerando os desafios de cada estudante, de cada grupo social, de cada família, você traz os princípios freirianos, você traz os princípios a valorizar a gente que está dentro da escola. E isso vai de abordagem didática, isso vai de metodologia e isso vai de reconhecimento do valor posto que está dentro da escola. E quando eu falo desse reconhecimento do valor posto que está dentro da escola, é reconhecer que cada indivíduo tem uma história e a palavra do momento. Todo mundo se fala em currículo. É currículo para lá, é currículo para cá. Vamos organizar o currículo, vamos aplicar o currículo, vamos discutir o currículo. Mas o currículo, ele é individual a cada estudante. Então, se a gente tende a padronizar um currículo, que normalmente é discutido por pessoas adultas, em salas fechadas, distantes da realidade, a gente não valoriza o princípio freiriano de que é entender aquela gente que lá está. É óbvio que é muito importante, e eu sempre faço questão de grafar essas frases conforme eu vou construindo. É óbvio que é muito importante. Entretanto, para entender o princípio freiriano, nós temos que entender o território. E o território, ele tem incongruências. O território tem incógnitas. O território não é padrão. O território não é quadrado. A educação pública, ela é feita de gente. Se ela é feita de gente, você tem que entender essa gente. Então, a criança, ela quer ser escutada. Então, escute, dialogue e depois disso, aí você organiza o currículo. Então, os princípios freirianos estão muito presentes quando você reconhece que a escola é feita do diferente, que é feita de gente. Perfeito, Rodrigo, né? E acho que essa é uma discussão bastante pertinente, né? Outras pessoas já passaram aqui pelo Conversa de Classe falando exatamente sobre essa perspectiva do currículo. E é bom você evidenciar isso, porque o nosso público aqui, além de docentes, nós temos muitos estudantes que estão na graduação, né? Que estão pensando em se tornar professores. E, gente, tá aí uma camada essencial para a gente pensar no dia a dia, né? A gente até diz assim que a gente já está ali na sala de aula fazendo
a roda girar, né? O espetáculo ali acontecer. Mas é importante para quem está chegando a gente trazer, né, Rodrigo, esses seus olhares que são reais. Não são olhares que a gente está maquiando, né? Não são olhares que a gente está colocando outras camadas. Gente, é o olhar de um professor que está ali no dia a dia com as crianças contando aqui para a gente como que é a prática dele, né? E eu já ouvi você falando, né, que professores e alunos, eles se tornam um só quando estão ali na sala de aula. Não são dois lugares separados, né, dentro da educação, são dois lugares que estão juntos. Eu queria saber como que você equilibra a flexibilidade para você se adaptar às características aí da sua turma, mas mantendo, né, ao mesmo tempo esse ambiente de aprendizado consistente que você também coloca aqui como uma camada importante. Caraca, esse é um desafio e essa é a pergunta que, se um dia ela for respondida, eu viro o presidente do mundo, não é? Não é nem do Brasil. Mas é claro que nós temos algumas respostas para diferentes contextos. De fato, a educação ela só se dá por uma fusão entre professor e estudante e entre escola. Acho que esse é um ponto importante, a gente tem que colocar esse terceiro pilar. Muito se fala do professor, aliás, pouco se fala do professor, muito se fala do aluno e só. Entretanto, quando a gente pensa nessa fusão, a gente tem que colocar a camada escola, o pilar, o tripé escola. Então, tem que ter uma fusão entre escola, professor e estudante. E quando eu falo escola, eu estou falando em comunidade escolar. Quando se fala em comunidade escolar, desculpa. Quando se fala em comunidade escolar, eu estou falando em gestão, em quadro de apoio, em quadro de limpeza, em pai, mãe, responsável. Então é algo bem amplo. Por que eu estou falando isso? Eu trabalho em diferentes escolas, já trabalhei em diferentes escolas, e é legal que eu trabalho em escolas de diferentes esferas, pública, municipal, estadual, privada, então acho que dá para transitar bem. E o que eu percebo? Que quando a escola, todos os professores da escola, gestão, quadro de apoio, eles estão alinhados, essa fusão ela acontece. E aí eu quero dar destaque à escola pública municipal que eu trabalho, que é de fato onde eu vivo tudo isso, que é a MF Espaço de Bitita, que lá eu consigo ser professor, eu e todos os colegas que lá estão. É óbvio, antes de começar a falar, que nós temos vários problemas. É óbvio que nós temos todos os problemas estruturais, gerenciais de um sistema que quer acabar com a educação pública. Ponto. Então, acho que eu dar esse destaque. No entanto, lá eu consigo essa autonomia de aprendizagem junto com os estudantes. E como que a gente organiza? Eu tenho muito medo aqui na nossa conversa agora de me tornar aquele, não tutor, de me tornar aquela pessoa técnica. Olha, o passo a passo é assim, sabe? Mesmo porque essa é uma realidade muito posta. Mas você que está me escutando, você que está me vendo, eu vou ter que fazer isso, tá? Então, mil desculpas. O que que acontece? Dentro do espaço de Bitita, para que aconteça essa fusão entre professor e estudante, o primeiro passo é a gente reconhecer o território. Então a gente reconhece o território da nossa gente. Pronto, fazendo já um gancho com o que eu falei há pouco. Então a gente reconhece o território da nossa gente. A nossa gente são pessoas que apresentam altíssima vulnerabilidade social, de todos os tipos. Não cabe aqui eu construir, mas você que está me escutando e vendo consegue levantar algumas listas. Altíssima vulnerabilidade. A nossa gente, mais da metade da nossa gente, ou quase metade, é composta de migrantes. Imigrantes, assim, do mundo inteiro mesmo. Bolivianos, bengalis, indianos, sírios, angolanos, haitianos, venezuelanos, camaroneses. Eu tô aqui falando que se de repente um estudante escutar, falar, não lembro da minha nacionalidade. Afegãos, ou quase que eu esqueço, né? Então, e de diversas línguas. Yangala, Urdu, às vezes o inglês. O Urdu é desesperador. Persa, mais desesperador ainda. Logo, o primeiro passo é reconhecer o território. Depois que reconhece o território, a nossa conexão se dá pela valorização da história de cada um. E aí fala, legal,
Como que eu vou valorizar, uma vez que eu não sou médico, eu não sou advogado, eu não atendo de maneira individual, como que eu vou valorizar uma sala com 20, 25 estudantes? Isso aí é impossível. É impossível mesmo, vamos ser real. Mas o que que a gente acaba fazendo? Como a escola se organiza a partir de roteiros de aprendizagem e os estudantes têm autonomia de escolha de estudos dentro do seu momento, dentro do momento da grade horária, das 7 da manhã às 11h45 com 15 minutos de intervalo, a gente consegue atender. É mais ou menos assim. Eu, nessa escola, eu sou professor de educação digital. Então, eles estão com o meu roteiro e eles, quando me procuram, eles procuram de maneira individual. Então, eu estou atendendo o aluno A do sexto ano naquele momento, na minha sala. Estou atendendo ele, atendendo real mesmo, né? E aí é conversando para além do conteúdo. O conteúdo é muito importante, mas para você conectar conteúdo, tudo aquilo tem que fazer sentido. Quando aquele estudante sai, de repente chega a uma estudante do nono ano. Ó, professor, tá ocupado agora? Eu falo, não, agora eu tô tranquilo, tô aqui fazendo minhas coisas. Ela senta. Só que isso se repete em toda a escola, Maíra. Então, todos os professores estão assim. Então, a todo momento, um professor está atendendo de maneira individual o estudante. É claro, gente, não vamos ser aqui extremamente inocentes e achar que a gente vive o mundo da professora Helena do Carrossel. Ah, então quer dizer que quando você não está atendendo um estudante, o outro está conversando com o professor, naquele frenesi. Claro que não, são adolescentes. Vai ter estudante que não vai querer procurar a gente, vai estar brincando, vai estar mexendo no celular, vai estar bagunçando, vai estar brigando. Ué, são adolescentes. E aí, o que que você faz? Como a gente tem esse contato muito próximo, a gente vira e fala: Ô, Chuchu, vem cá conversar com o professor. Sua vez. Não, professor, eu não quero. Sua vez, senta aqui. Me mostra o que que você está fazendo. Quais são os roteiros? Ou seja, é o papel do cuidado também. É óbvio. E todos eles vão fazer tudo que você pede? Não, mas eles sabem, mas tem uma coisa muito importante, quem faz e quem não faz. Eles sabem que eles estão sendo cuidados. E essa é uma diferença. Eles sabem que eles estão sendo cuidados. Eu vou dar um exemplo que eu acho que foi muito legal. Tinha uma estudante no 7º ano passado, ela não estava fazendo as atividades, estava com alguns problemas de adolescente. Chamei ela e falei: olha, fulano, é o seguinte, se você continuar do jeito que você está, vamos fazer um combinado? Eu não te procuro mais. E eu, como tutor, lembrando, deixa eu só explicar lá, cada professor é tutor de no máximo 16 estudantes. A gente organiza a escola para que cada professor seja responsável direto só de 16 estudantes. Aí você fala, mas é pouco. Não, não é pouco, a gente tem muitos professores, divide, então você põe 10 professores, já são de 160 estudantes. Então dá, tá, gente? Dá. Isso é importante. E quando você só cuida de 16 diretamente, as coisas ficam mais fáceis. Chamei essa estudante e falei assim, falei, fulana, nessa proposta de fundir o professor e o estudante, cara, você não vem fazendo as coisas, você não tá afim, tal, aquela conversa que você tá cansado de saber, né, gente? Vamos fazer um combinado? Eu não vou mais te procurar, não vou. Eu não vou mais te cobrar, não vou. E eu vou fazer melhor. Quando eu estiver no corredor, que os alunos lá eles podem circular com essa autonomia, então, sabe, eles estão em constante circulação na escola. Eu vou passar reto por você. Não vou nem dar bom dia, nem boa tarde. Combinado? Aí ela, no momento, virou e falou: tá bom, quero estudar. Beleza. Avisei todos os professores. Falei, gente, é uma escolha dela. Os professores, se lá, tem uma unidade entre os professores muito grande. Isso também ajuda. A unidade é muito grande. Eles confiam no que o tutor fala. Aí os professores, alguns, ai, Rodrigo, mas isso vai ser ruim. Falei, gente, vamos fazer 2 dias, sabe? Vamos passar, vamos invisibilizar. Olha que louco, né? 2 dias só. No terceiro dia, ela bate a minha porta. Professor? Falou, pois não. Posso falar um negócio com você? Foi claro. Ai, professor, é tão estranho ninguém me cobrar nada. É tão estranho não ter bom dia. Virei pra ela e falei, é sério, Chuchu? Mas, poxa, você tá fazendo aquilo que você quis, ó. Ninguém tá te cobrando. Você tá passando tranquila. Você tá conversando com todo mundo. Aí ela falava assim, claro que na maturidade de uma criança de 7 anos. Eu não sei, tá estranho. Óbvio que nós compreendemos. Tá estranho porque a gente invisibilizou, sabe? Acabou excluindo. E aí, isso é a fusão. Eu falei, então vamos fazer o seguinte? Posso voltar a ser chato com você? Posso. Os professores podem voltar a ser chato com você? Ela, pode. E aí, o barco seguiu.
Esse é o ponto. E quando você estabelece uma educação que não seja feita pela dialética, que não seja feita pelo diálogo, você invisibiliza. Invisibiliza mesmo. E aí, olha que piração, Maíra. Olha que piração. A gente vai ter um grande problema de caráter ético-educacional aqui. Porque muitos professores hoje, eles têm que trabalhar demais. Mas assim, demais, gente. É absurdo. Demais. Volto a falar, gente, eu não quero ser romântico, eu vivo uma exceção à regra. Eu trabalho numa escola que é muito incrível, tá bom? Então, assim, é importante destacar isso. É pública, mas é incrível. Mas eu reconheço isso. E aí, onde o professor ele tem que atender para cada sala 40 estudantes. Esse professor vai ter 15, 16, 17 salas. Com a redução que se estabeleceu em geografia, em história, em filosofia, então, para o professor ter uma grade de 32 aulas, ele tem que pegar, por exemplo, um professor de filosofia, ele tem que pegar 32 turmas. Essa é a realidade. Cada turma com 40 alunos, 400, 800, 1.200, 1.300 estudantes. É óbvio que esse professor ele não vai atender os 1.300 estudantes. E é óbvio que esse professor, sem querer, ele não quer, gente, mas ele vai invisibilizar 90% dos estudantes. E aí ele invisibiliza. Mas sabe por que ele invisibiliza? Porque ele também é gente. E aí ele vai ficar cansado e aqueles estudantes também vão ficar cansados e não vai estudar e vai abandonar e já era. É uma estrutura posta. A gente percebe isso. Uma coisa é eu falar de 16, 17 tutorandos, outra coisa é falar de 1.300. Então é assim. Mas ao mesmo tempo, eu vivo outras esferas, eu vivo outras realidades no Estado, na privada, que, meus amores e minhas amoras, é a mesma realidade de vocês. E por vezes, sem que eu queira, a gente acaba, sem querer, deixando alguns estudantes de lado. Percebe? Olha os valores éticos, olha os princípios educacionais, como nos são colocados sem que a gente queira, sabe? Então, pensar nessa fusão de ensino e aprendizagem, ela só acontece pelo diálogo. Porém, eu trago essa reflexão. A gente sabe como fazer. Todo professor sabe como fazer. Mas não nos deixam fazer. Entende, Maíra? Então é possível sim. Mas você precisa do diálogo. Logo você precisa de uma estrutura. E quando eu falo em estrutura em todos os sentidos, logo você precisa de um corpo docente muito ativo. Logo você precisa de uma escola muito ativa. E eu também não quero falar que quer dizer então que todas as minhas tutorias, todos os meus estudantes fluem. Não, gente, tem dia que eu tô muito bem e tem dia que eu tô muito pistola, sabe? E eu brigo com isso, a gente fala, por que você não fez? E é isso, porque também mostra o cuidado. Eu acho que o, o efervescer do sentimento com o estudante também é um cuidado. Porque é quase que, no meu caso, é um pai falando com o filho, sabe? Meu Deus, eu não quero te ver, eu já sei, vamos. Então, sabe aquele chacoalhão? E tá tudo bem. E tem dia que a gente tá dando risada. É isso. Então, a fusão do processo de ensino e aprendizagem ela é muito necessária, Maíra. Porém, tem essas reticências no meio dessas frases sem exclamação. E Rodrigo, são várias camadas em que você também aponta, né, que isso perpassa pelo reconhecimento daquilo que o professor é. Mas, gente, não estou falando de um reconhecimento unilateral, né? Não é somente o professor tomando essa consciência, né? É todo um contexto social tomando essa consciência do qual é esse papel do docente, né? E de como ele tem muitas nuances, né? Como você está trazendo, né? E que não está mesmo no tecnicismo, né? Não vai ter uma metodologia, uma abordagem que ela vai te ensinar isso, né? Mas o que vai ter é essa conexão que a gente está fazendo agora, né? Eu sei que é uma conexão assíncrona, né? Vocês estão ouvindo aí o Rodrigo falar num outro momento, mas acho que também precisa partir um pouquinho da gente mostrar esses exemplos, né? E, Rodrigo, você falou muito de como que você traz, né, reflexão e questionamento para os alunos. Eu queria saber se você pode complementar essa resposta, falando um pouquinho do trabalho colaborativo, né, porque você falou dessa tutoria 1 a 1, né, dessa proximidade 1 a 1, mas como que você também traz, né, a construção do conhecimento de forma colaborativa na sua sala? Ah, muito bom.
Muito bom mesmo. É, eu vou começar falando assim, não é eu que trago, é a escola que traz. Eu acho que a gente tem que começar a pensar dessa maneira, sabe? Eu até fico muito triste quando eu vejo essas premiações, esses projetos. A pessoa vai se inscrever e aí põe lá, nome do professor autor. E aí a pessoa fala, aí você escreve 5, 6, 7, não, não pode, é um só. Cara, já era. Essa premiação já não valida a escola. E eu não tô falando de uma, tá? Tô falando de quase todas. E por esse motivo, muitos professores e professoras do Espaço de Bitita não escrevem o projeto. Porque é muito difícil você falar, o professor, o meu projeto. Então é o nosso. Gente, o projeto do Espaço de Bitita, ele por si só, ele já é colaborativo. E aí eu vou pensar de uma maneira, tentar ser extremamente didático aqui e separar a partir do áudio numa tabelinha aqui, eu acho que vocês vão visualizar. A gente tem um trabalho colaborativo de professores, nós temos o trabalho colaborativo de estudantes. Pois bem, numa lógica muito comum, numa lógica de estrutura já de base que nós colocamos, como que é o trabalho colaborativo com o estudante? Você vai propor algumas metodologias de trabalho em grupo. Muito bem. Então você pensa num determinado tema, num determinado componente curricular, enfim, e você estabelece um trabalho em grupo. É isso. E aí, a partir do trabalho em grupo, você põe algumas orientações, pode colocar algumas rubricas de avaliação, enfim. E tá tudo bem, isso funciona super bem, é um trabalho colaborativo. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente vai para a tabelinha dos professores, o trabalho colaborativo se dá por essas reuniões, reuniões pedagógicas, cada um tem o seu nome, não é verdade? Por reuniões pedagógicas, por discussão, e, e essas discussões viram trabalho colaborativo. Pronto. Esse é o que nós conhecemos como estrutura e que dá muito certo. Muito certo. Vamos virar a página. Dentro do espaço dividido, trabalho colaborativo com os estudantes. Primeiro, que trabalho colaborativo com os estudantes não precisa de ser estudantes só do sexto ano. Pode ser um trabalho colaborativo com estudantes do sexto ao nono ano, onde a e a transdisciplinaridade, ela perpassa de maneira muito natural. Isso é um trabalho colaborativo. Por quê? Compreender a dinâmica de um determinado conteúdo, ela não necessariamente pode ser estabelecida e fechada sobre uma faixa etária. E aí é um ponto importante. Estudantes de 13 anos pensam só como estudantes de 13 anos. Estudantes de 14 anos pensam só como estudantes de 14 anos. Logo, você tem um trabalho de extremo recorte. Quando você coloca um estudante de 11 anos junto com um estudante de 14 anos, é óbvio, gente, dentro de um conteúdo, dentro de um componente curricular, que cabe as duas. Não vou virar aqui e trazer física para o sexto ano, sabe? Óbvio, é óbvio. Você tem diferentes recortes e uma amplitude muito maior do conteúdo. E esse é o trabalho colaborativo. E onde nós colocamos? Como eu mesmo mencionei, nos próprios roteiros de aprendizagem, cada professor tem essa autonomia para construir seu roteiro. Agora que vem o pontinho massa. Por quê? Pro outro lado da tabelinha, temos o trabalho colaborativo dos professores. Não existe um trabalho colaborativo que o professor pense sem antes conversar com os professores. É isso. Por quê? E o que que nós costumamos fazer? Sozinho, vai lá, pensa no trabalho, aplique e pronto. Eu, como professor de geografia, quantas vezes esbarrava nos conteúdos de ciências ou nos de história? E eu falava, nossa, como eu fui um besta, né? Você estava aqui do meu lado, era só a gente fazer junto, ganhava tempo, ganhava dinâmica, né? Mas a gente vai aprendendo também, isso é maturidade de professoral. E aí, dentro dos trabalhos colaborativos, o espaço dividido dos professores, a gente pensa em um guarda-chuva de conteúdos, onde todos os professores opinam, constroem. E em cima desse guarda-chuva de conteúdos, a gente elabora os trabalhos. Por quê? Se o estudante estiver vendo um conteúdo X em educação digital, esse conteúdo ele vai perpassar por história, vai perpassar por matemática, vai perpassar por língua portuguesa, vai perpassar por tudo se o trabalho colaborativo está acontecendo. Então, mais uma vez, é muito difícil você estabelecer uma escola sem diálogo. Eu gostaria muito de, na minha resposta, caminhar para outro lado. Mas
Olha só, o trabalho colaborativo, ele só se dá pelo diálogo. No caso, com diferentes faixas etárias, dentro de uma organização estrutural que a escola permite, esses horários, digamos, mais flexíveis, e eu também compreendo essa possibilidade de juntar diferentes faixas etárias e, mesmo com diferentes faixas etárias, você atender de maneira individual, o que faz total diferença. Porque, por mais que seja, gente, a aula, ela não tá lá todo mundo sentado em fileira e eu falando na frente. Eu tô dando aula individual para cada um. Você tem noção disso? Para cada um. E quando é necessário, eu chamo o grupo e eu converso com o grupo. Então, é a partir do diálogo. Então, nós temos essas duas tabelinhas. A tabela clássica, metodologias ativas, mediação, rotação por estação. Dá super bem. E aí, os professores conversam só de notas e você faz o seu trabalho em grupo em sala. Ponto. E o outro é trabalho colaborativo com diferentes turmas, diferentes faixas etárias, reconhecendo os territórios, reconhecendo as dinâmicas e o trabalho colaborativo entre os professores. Reunião de professor não pode ser apenas para falar de nota. Não pode ser apenas para falar de nota. Pode falar de nota. Faz parte falar de nota, mas não apenas. Entretanto, como somos inundados por uma onda de burocracias, se reduz ao professor falar de notas. Rodrigo, sensacional, né? Muito obrigada por compartilhar com a gente, né? E quero reforçar aqui esse agradecimento, porque eu também acho que é um agradecimento não só pela sua presença aqui, mas por você falar tão transparente, tão claramente de um trabalho tão maravilhoso que você faz. Por isso que eu quero reforçar aqui a minha admiração por você, a minha admiração pelo trabalho, e agora eu estou muito feliz de estar estendendo essa admiração com as pessoas que assistem aqui o Conversa de Classe. Muito obrigada mesmo, viu? E, gente, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Tchau, tchau, gente.